Noite aí para o Gabriel, para a Fran, para a Marina. Vamos dar então. Tá vendo a tela direitinho? Todo mundo enxergando aí a tela, me escutando direitinho? Fechou. Então vamos lá, pessoas. Recados paroquiais aí. Eu e o Custódio, outro Marcelo, eu vou chamar de Custódio porque, enfim, é muito Marcelo aí. A gente conversou um pouco na semana passada com o Richelle. E o negócio vai ser o seguinte: a matemática, a partir de agora, vamos dividir em dois grupos. O meu grupo, que vai ser a frente que eu vou dar em todas as terças-feiras, a partir de agora, vai trabalhar geometria. Então, até vocês não aguentar mais, até vocês ficar careca aí, de tanto ver formas geométricas, vai ser isso que a gente vai trabalhar na nossa frente de terça-feira. Enquanto isso, o Custódio vai dar continuar aquela parte de trigonometria, funções, todo o resto. Enfim, só para vocês ficarem daí antenados, eu coloquei essa monitoria de hoje, vai ser um pique um pouco diferente. O esquema vai ser, eu vou dar uma aula, uma introdução aí para vocês da geometria, e a partir daí da semana que vem volta aquele pique normal de eu postar o guia de estudos e vocês fazer as questões, eu resolvo aqui, tudo naquele mesmo esquema que tem com as outras disciplinas. Não, Gabriel, fica de boaça que eu não coloquei nem guia de estudos. Na verdade, isso vai ser uma aula um pouquinho diferente, vai ser uma introdução só para vocês ficarem mais. Eu vou passar o básico que eu quero que vocês saibam e a partir de então eu vou começar a postar os guias de estudos. Daquele jeito, né? Antes da monitoria, não tá sabendo nada, sai da monitoria voando. Então vamos lá. Começar aí falando para vocês sobre os entes geométricos. Ah, mais uma coisinha que eu tenho que passar para vocês. Sintam-se à vontade, tá? Deixa eu ver quem é que tá aqui. Sintam-se à vontade, todos vocês, para perguntar, tanto pelo microfone ou pelo chat. Estou acompanhando aqui pelo celular o chat. Essa aula aí é para vocês, tirem todas as dúvidas. E agora sim, seguimos. Entes geométricos. Então, existem três entes geométricos que eles vão compor toda a nossa geometria. Então, tudo que vocês vão ver de geometria na vida de vocês vai ser composto por três elementos. O que seriam esses elementos, esses entes geométricos? Seria o ponto, a reta e o plano. Prometo para vocês, se tu quer montar, por exemplo, um triângulo, a gente vai pegar três segmentos de reta e vai colocar eles em uma determinada composição que vai formar um triângulozinho. Ou, por exemplo, vou fazer um cubo. Você vai pegar planos e vai fazer vários planos até formar um cubo. Então, tudo dentro da geometria vai ser composto por pontos, retas e planos. E aí eu quero trazer para vocês alguns detalhes que podem acabar sendo cobrados principalmente no vestibular da UFSC. Por exemplo, que o ponto ele é adimensional. O que significa isso? Significa que um ponto ele não tem dimensão, ele é só um pontinho. Se a gente fosse pegar para medir com uma régua, por exemplo, a gente não conseguiria medir um ponto, porque o ponto não possui dimensões. Sabe quando as pessoas falam, vou assistir um filme em 3D? Porque a gente está falando de três dimensões, que seria a profundidade, a largura e o comprimento. Então, um ponto ele não tem nenhuma dessas dimensões, ele é adimensional. Quando pulamos para a reta ela possui uma dimensão, que é o comprimento. Então, podemos falar que a reta ela é unidimensional. Por sua vez, o plano ele possui duas dimensões, que é a largura e o comprimento. Então, o plano, vamos falar que ele é bidimensional. Além disso, eu preciso que vocês prestem atenção nessa setinha aqui, nas duas setinhas da reta. O que ela quer dizer?
ela quer dizer o seguinte: uma reta, ela é infinita, ela não tem início nem fim. Ela vai seguindo a vida toda para cá, vai seguindo a vida toda para lá, assim como o plano. O plano também, ele é infinito. Eu fiz aqui para representar ele desse jeito, mas na verdade, de fato, não temos como representar um plano em sua totalidade, porque ele não acaba, ele é como se fosse algo infinito, que não acaba nunca. E por isso eu quero falar para vocês, cuidado, raça, porque existe uma coisa que muita gente confunde, e vocês não vão confundir depois de hoje, que é o seguinte: eu trouxe para vocês uma reta, mas existem duas coisas muito parecidas que podem confundir vocês, que é o seguinte: uma semi-reta e um segmento de reta. Celo, qual que é a diferença entre essas três porcarias aí que você jogou na tela? Vou explicar para vocês. A reta, ela é infinita. Ela não tem nem início, nem fim. Ela vai lá para baixo, lá para cima e não acaba nunca. A semi-reta, ela tem um início, que é aqui, ó, onde está o pontinho vermelho. E ela não tem um fim. Então é como se fosse metade de uma reta, falando de uma maneira mais didática. Ela tem um início, mas não tem um fim. E por o segmento de reta, para finalizar, ele possui um início e possui um fim. Então, isso é basicamente o que vai diferenciar esses três entes geométricos. E é muito importante porque muitas questões elas podem, às vezes, chamar uma reta de uma semi-reta, e numa questão da UFSC, por exemplo, o item ficaria falso. Até aí, tranquilo? Vocês pegaram essa? É mais só as definições, por enquanto. A gente vai pular para uma questão agora. Gabriel pegou, Marina pegou. A Laura entrou também. Não estava antes, eu acho. Ou se estava, eu não vi ali. Beleza, seguimos. E aí, vamos para o exercício 1. Universidade Vozes da Minha Cabeça. Não caiu em nenhum vestibular, mas eu peguei algumas frases, montei aqui. E vamos ver se elas são verdadeiras, se são falsas. Eu vou perguntar para vocês. Vocês me dizem o que vocês acham. Vou adiantar. Todos esses itens aqui, vocês não têm que saber. Eu só vou perguntar para a gente interagir um pouco mais, porque isso a gente vai fazer um estilo de estudo. Eu resolvo a questão já explicando. E vamos começar de item 01. O ponto é um ente geométrico adimensional. Certo ou errado? O que vocês me dizem aí? Mais alguém aí quer falar? Beleza. Eu acabei de comentar isso, na verdade, né? A Laura e o Gabriel acertaram, muito bom. Sensacional. O ponto é um ente geométrico adimensional, exatamente. Ele não possui as dimensões. Então a gente bota. Coloquei aqui só para vocês verem aqui os entes. Item 01 correto. Item 02. Esse eu acredito que não tenha falado ainda hoje. Por um ponto P, então pega aqui esse pontinho aqui P, passam infinitas retas. Por um ponto P, podem passar infinitas retas? O que vocês acham? O que vocês acreditam aí? Certo, errado? Não faço a mínima ideia. Ô, Roger, eu consigo ver quem que botou certo, quem que botou errado aqui no. Tu botou as alternativas desse negócio, eu não sei mexer nisso. Se eu clicar aqui dá pra ver. Tá, enfim. Mas eu vi que duas pessoas colocaram certo, uma colocou errado. É só tu botar o mouse em cima da alternativa, botão direito, ou em cima da mensagem, botão direito, reações. Beleza. Aí tu vê quem votou em quem. Tá, show. Beleza, estamos divididos aí. Duas pessoas acharam que tá certo, duas pessoas acharam que tá errado, e eu vou explicar para vocês. Esse item, ele tá certo. Famoso chute, tá tranquilo, tá tranquilo. Por um ponto P passam sim infinitas retas. Imagina o seguinte, prestem atenção nesse pontinho aqui. Eu vou tentar fazer um desenho, talvez ele fique horrível. Talvez... O que está acontecendo aqui? Cadê a caneta? Tá, não estou conseguindo usar a caneta. Mas pensem comigo o seguinte. Se eu fizer uma reta aqui, na horizontal, ela passa pelo ponto. Se eu fizer uma reta na vertical, ela passa pelo ponto. Se eu fizer uma reta um pouquinho torta, ela também passa. Se eu for entortando, 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 se eu fizer várias retas, todas elas vão passar por esse ponto. Então, nós falamos por definição que, sim,
por um ponto P passam infinitas retas. Isso não tem muito o que explicar, como é que esqueci agora o nome da palavra, o Roger pode me ajudar com o nome da palavra. Postulado. São coisas que a gente não consegue provar, mas a gente aceita dentro da matemática, isso é uma delas, por um ponto P passam infinitas retas. Tranquilo, gente? Para quem não sabia disso, isso não é algo que vai mudar a vida de vocês, não é algo que se costuma falar no ensino médio, mas é bem a cara da UFSC colocar um item, então fiquem atentos, fiquem ligados. Item 02 está certo, por um ponto P passam sim infinitas retas. Item 04. Esse eu falei para vocês no slide anterior. Certo ou errado, rapaziada? Vamos lá, vou dar mais uns 10 segundos aí. Beleza, vou voltar aqui. Vocês falaram, duas pessoas falaram que está errado, então vamos voltar aqui para mais uma vez. Mostrei para vocês o ponto, a reta e o plano. O ponto, ele não tem dimensões, vocês acertaram. É algo adimensional. A reta, ela possui comprimento. Então a reta ela é unidimensional. Por quê? Ela não tem profundidade, ela não tem largura. A gente não trabalha com a largura, mas ela tem um comprimento. Por isso a gente sempre fala: adimensional é o ponto, unidimensional, reta, bidimensional, plano. Por isso, esse item 04. Ah, beleza. Agora entendi, lembrei. Por isso, o item 04 ele está certo. A reta é unidimensional, o plano bidimensional e o ponto adimensional. Mas tá tranquilo aí. Eu não consegui ver porque eu estou no celular aqui olhando no chat, por isso que não consigo ver quem colocou, mas enfim. Item 08. Ah, foi o Gabriel? Tá de boa. Mas pegou, Gabriel? O resto do pessoal pegou até agora, até a 04? Entenderam todos os itens? Ficou alguma dúvida? Tranquilaço. Então vamos seguir. Item 08. Dois pontos distintos determinam uma única reta. O que vocês me dizem disso daí? Tá certo ou tá errado? Para fazer essa daqui, eu vou voltar. Vou abrir aqui o Find e vou fazer o seguinte. Vamos supor que temos aqui duas bolinhas. E eu preciso de uma reta que passe bem pelas duas. Percebem que só tem uma maneira de eu ligar essas duas bolinhas, que é fazer isso daqui? Por exemplo, se eu pegar, lembrando que essas duas bolinhas são pontos, então eles não têm dimensões. Eu fazer essa reta aqui ou essa daqui do ladinho é a mesma coisa, eu só estou ligando esses dois pontos. Por exemplo, se eu fizesse uma reta aqui, ó, vou fazer ela em vermelho. Ela não está ligando os dois pontos. Ou, por exemplo, a laranja, ó, não está ligando os dois pontos. Então eu posso falar que sim, que dois pontos distintos. Por que distintos? Porque se fosse o mesmo ponto, não faria sentido, né? Como é que tu vai ligar dois pontos que estão na mesma posição? Mas sim, quando tivermos dois pontos distintos, eles vão determinar apenas uma reta. E, inclusive, mais para frente, na geometria analítica, essa verdade vai ser algo muito importante para conseguir resolver algumas questões. Então, guarda bem, tá, rapaziada? Dois pontos distintos determinam uma única reta. Beleza. Tô tentando aprender aqui com o Roger durante a aula.
Como é que tá aí, pessoal? Item 08. Fez sentido para vocês? Fez? Beleza. Tranquilaço. Agora, esse item 16 aqui. Ô, Roger, eu tô apanhando demais esse negócio, eu vou pedir para eles escreverem mesmo no chat certo ou errado, pode ser? Para esse item 16 aí. Que eu tô apanhando muito aqui do celular, depois tu me ensina como é que mexe nesse negócio. Item 16. Dado uma reta R, é correto afirmar, ó, imagina uma reta R aqui. É correto afirmar que a reta possui apenas dois pontos, o ponto inicial e o ponto final. Certo ou errado? Isso aí, o Gabriel e a Marina falaram que está errado. Por quê? Porque nessa reta, ela não tem apenas um ponto inicial e um ponto final, ela tem infinitos pontos. Ó, ela vai ter um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui, ela vai ter ponto em todo o seu espaço. A reta, eu até gosto de brincar que a reta é como se fosse uma continuação de vários pontos, de infinitos pontos. Ela não tem só um ponto inicial e final. E mesmo que, vamos voltar aqui o slide, mesmo que fosse um segmento de reta, o segmento de reta ele tem um ponto inicial, ele tem um ponto final, mas ele também tem infinitos pontos aqui, ó, na extensão dele. Então, seja uma reta, seja uma semirreta ou até um segmento de reta, sempre terão infinitos pontos e a única diferença é que a reta não tem início e fim, a semirreta tem início, mas não tem fim, e o segmento de reta vai ter um início e um fim. Então vocês mandaram bem de novo, aí nessa 16, errado mesmo. Vamos de 32. O que vocês colocariam nessa aí? Três pontos distintos não colineares determinam um único plano. Sem medo de errar, tá, gente? Porque essa 32 eu não expliquei ainda. Essa é aquele item que eu vou primeiro deixar vocês pensarem o que vocês acham, mas isso é algo que eu também vou explicar agora para vocês. Então, sem medo de errar aí. Pode até chutar quem quiser chutar. Ó, o Gabriel já não sabe o que é colineares, isso é uma coisa importante, que eu vou explicar a palavra também para vocês. Tava esperando alguém perguntar essa palavra. Falou que tá certo. Agora eu vou explicar para vocês. Esse é um item difícil, eu confesso para vocês que é um item bem difícil. Primeiro, responder para o Gabriel o que é colinear. Pensa comigo que eu tenho uma linha, uma reta. Se eu tenho três pontos que estão aqui na reta, a gente vai falar que eles são pontos colineares. Então aqui são três pontos colineares. Mas pode acontecer o seguinte, ó. Ter os dois pontos aqui e um ponto fora. Então aqui os pontos eles são não colineares. Porque os três não estão na mesma reta. Dois estão, mas o terceiro não está. E por que isso daqui vai formar um plano? Pensem comigo o seguinte. Vocês conseguem focar na minha câmera agora, que eu vou tentar explicar utilizando a minha câmera. Conseguem focar aqui na minha câmera? Estão me vendo? Todos enxergam aí? Alguém confirma aí se está me vendo? Se a câmera está de boa, está funcionando? Show. O Gabriel não está vendo? Tá, só um pouquinho. Vamos voltar aqui. Agora foi, né? Todo mundo me vendo. Beleza.
Estão vendo aqui a minha folha de papel? Vão respondendo. Eu vou fingir que a minha folha, como ela é muito fininha, aqui a profundidade dela, eu vou assumir que ela é um plano, porque ela tem uma profundidade e uma largura. Estão vendo aqui a minha folha? E eu vou assumir que o meu lápis ele é uma reta, porque ele tem bastante comprimento, mas as outras dimensões eu vou menosprezar aqui. Então, o lápis é a reta e a folha é o plano. Quando eu tenho uma reta, passam infinitos planos. Por exemplo, eu tenho esse plano aqui na horizontal, eu tenho um plano na vertical, que está passando pela minha reta, eu tenho um plano mais tortinho, que passa pela minha reta. Então, por uma reta, sempre vão passar infinitos planos. Só que, a partir do momento que eu tenho 3 pontos, que não são colineares, então seria o equivalente a uma reta e um pontinho fora, é como se eu tivesse aqui o meu lápis, o meu plano, e deixa eu catar alguma coisinha aqui que eu posso usar como um ponto. Uma borracha. Se eu colocar uma borracha aqui, eu sei que deve estar horrível para visualizar, mas percebam que com uma reta e um ponto, eu não consigo nenhum outro plano que não seja esse dessa posição que vá pegar tanto a minha borrachinha quanto o meu lápis. Então, na geometria, vamos voltar aqui para os slides. Na geometria, vamos falar que 3 pontos não colineares vão determinar um plano. Mas se os 3 pontos forem colineares, eles vão ficar numa reta. E uma reta pode ter infinitos planos, como eu mostrei ali. Pode ter vários planos que vão pegar a mesma reta. A explicação ficou boa, porque eu posso tentar dar um outro jeito, desenhar aqui no Paint, para ver se fica mais visual. Vocês pegaram isso, por que 3 pontos colineares não determinam um plano? Mas se eles forem não colineares, como no segundo caso aqui, eles vão determinar só um plano. Isso é bem confuso. Cara, eu no meu terceirão eu me confundi demais nisso, meu Deus do céu. Ficou tranquilinho para vocês isso mesmo? Posso confiar? Beleza. Se não ficar, pelo amor de Deus, gente, dá um grito aí, fala que não entendeu que eu vou dar um jeito de explicar de outro jeito, nem que eu tenha que ficar, sei lá, de cabeça para baixo, não sei. Mas essa matéria eu particularmente acho ela meio confusa de vez em quando. Então, item 32 está certo. E para finalizar, item 64. Só para relembrar, o ponto é adimensional, só tem nenhuma. A reta tem só uma dimensão e o plano tem duas. Então, item 64. Vocês colocariam verdadeiro ou falso? Eu falo falso. Laura, mais alguém? Quer lançar aí o que pensa? Mandar ideia aí? Não? Beleza. Os dois ali acertaram. Item tá falso, porque o plano... Alguém poderia me dizer o que o plano é um ente geométrico o quê, então, se ele não é tridimensional? Alguém fala aí pra mim, como é que eu chamo ele? Qual que é a classificação que eu dou pra ele? O que vocês colocariam aqui no lugar do tridimensional para ficar certo? Pessoas, não me deixem sozinho, pelo amor de Deus. Isso, a Marina e a Laura acertaram. Duas dimensões dimensional. Ô, Laura, só coloca o bi na frente, é bidimensional, tá? Bidimensional. Mas eu entendi o que tu pensou na hora. Às vezes a gente pensa numa palavra, mas na hora de escrever falta alguma sílaba e pá. Tranquilaço. Agora vamos falar de ângulos. Como é que eu tô de tempo? É 8h30, né? Então tem mais 30 minutos. É isso? Confirma aí pra mim. Tem mais 30 minutos, né? 29. O ângulo, gente, ele é a região delimitada por duas semi-retas de mesma origem. What the fuck, o quê? Ah, não entendi nada. Tá bom, calma. Vamos desenhar aqui as duas semi-retas. A vermelhinha, a outra vermelhinha.
que tem a mesma origem. O ângulo vai ser essa coisinha azul aqui, que vai ser o espaço entre elas. Vocês aprenderam na trigonometria com o Custódio sobre os ângulos, calculava seno, cosseno de ângulo. Na geometria, vamos usar muito da trigo, tá? Vai ter seno, vai ter cosseno, não hoje, para alegria de vocês, mas só para vocês ficarem cientes, os ângulos vão aparecer com muita frequência aqui. E o ângulo nada mais é do que essa região entre duas semirretas. E no caso, quando a gente trabalhar com as figuras geométricas, os ângulos vão ser os cantinhos das figuras, né, onde ficam os vértices. Vai ser essa regiãozinha aqui. E para isso eu preciso apresentar para vocês a classificação dos ângulos. Ele pode ser agudo, que é quando ele fica bem pontinho, é aquela coisinha pontiaguda, está entre 0 a 90 graus. Então aqui, ó, eu pelo menos penso assim, ele é agudo porque ele é bem pontudinho. Ele é de 0 a 90. Pode ser um macete horrível? Pode ser, gente, mas para mim funcionou, para alguém pode funcionar. Então esse é o agudo, de 0 a 90. Ângulo reto. Muito vestibular vai falar, por exemplo, um triângulo retângulo. Você vai ter que lembrar que um triângulo retângulo é porque ele tem um ângulo de 90 graus. Ou ele pode falar um triângulo que tem um ângulo reto. É um triângulo retângulo, é a mesma coisa. Fiquem atentos porque muitas questões falam que o ângulo é reto, não falam que é 90 graus. E vocês têm que saber que o ângulo reto é o ângulo de 90 graus. Além dele, temos o obtuso, que seria de 90 a 180, então ele é mais esgaçadinho. Temos também o ângulo raso, que é o 180. Então, sempre que for exata, assim como o vestibular pode falar, um ângulo reto, tu tem que saber que é 90, ele pode falar um ângulo raso, tu tem que saber que é 180. Ângulo côncavo, esse aqui eu vou admitir para vocês que eu gosto de sinceridade aí entre a família, é o que menos cai, eu raramente vejo um vestibular comentar ele, mas por desencargo de consciência que o ângulo côncavo ele está entre 180 e 360. Ângulo completo, é só pensar na volta completa, 360. E agora? Vocês sabem todos os tipos de ângulos, chegou a parte mais importante da aula. Eu preciso que vocês prestem atenção agora que vai acontecer algo sensacional, algo que, se vocês não prestarem atenção, vocês nunca vão passar no vestibular. Prestem atenção, gente, pelo amor de Deus. 180, 180, 360, 180, 180, 360. Quem conhece aí, pô? Me diz que vocês escutaram a música, eu não dancei sozinho, né? Porque uma vez eu coloquei e o som não saiu pra aula. Vocês escutaram, né? Alguém conhecia já a música? Alguém não conhecia melhor, né? Porque, pelo amor de Deus, não conhecia isso aí. Beleza, só pra dar aquela quebrada aí, porque eu só fiquei falando, pra dar uma animada aí na aula com o Thiago Brava. Vamos seguindo falando de ângulos. Uma coisa que também aparece muito, ângulos adjacentes. Adjacente é do famoso tá do ladinho. Então aqui, ó, o alfa tá do ladinho do beta, então são ângulos adjacentes. Ângulos opostos pelo vértice. Isso é uma propriedade. Pô, me diz que eu vou conseguir escrever. Não tá dando aqui. Mas, por essa propriedade, sempre que você tiver duas retas, os ângulos que são opostos pelo vértice, ó, presta atenção na bolinha vermelha. Aqui é o vértice. Os ângulos que são opostos, eles são iguais. Então, se aqui vale, por exemplo, 30 graus, aqui também vai valer 30 graus. Vamos reforçar isso no exercício daqui a pouco. Bissetriz. Bissetriz é outro negócio que eu sei que é um nome chato, eu sei que é decoreba, é uma parte da matemática que eu particularmente não gosto muito de ficar decorando, mas depois que tu decora, para resolver os exercícios é essencial esses termos. E a bissetriz ela é uma semi-reta, que vai dividir um ângulo na metade. Então, se esse ângulo aqui todo vale 60, por exemplo, essa bissetriz vai dividir 30 para cada lado. Além disso, temos os ângulos complementares, por exemplo, 60 e 30, porque ângulos complementares são ângulos cujo a soma vai dar 90 graus. Os suplementares é a mesma coisa, só que com 180. Então, são dois ângulos que você vai somar e vai dar 180. E replementares, dois ângulos que você vai somar
e vai dar 360. E daí, para isso, eu vou fazer só um teste aí com vocês. E eu vou jogar um ângulo aqui. Opa. 80 graus. Meu x é 80 graus. Qual que vai ser o meu complemento? Alguém se arrisca a falar? Qual que é o complemento de 80 graus? Ou melhor, Marcelo? Alô? rapaziada, foi mal aí, caiu a minha internet. Vocês estão me vendo, me escutando, vendo a tela aí? Onde que caiu para vocês que eu só fui ver depois? Eu cheguei a mostrar para vocês os 55 graus aqui. Tá. Vocês conseguiram ver a resolução do 80? Eu vou fazer de novo. Melhor, né? Para garantir. Vou fazer de novo para garantir. Eu tenho um ângulo de 80 graus. E daí o vestibular ele pode te perguntar, qual que é o complemento? E daí você precisa lembrar que o complemento, se os dois ângulos juntos eles valem 90, o complemento vai ser o que falta. Se o x vale 80, qual que vai ser o valor do y, que é o complemento? Aí, tirando 80 dos dois lados, vou colocar aqui, menos 80. Tirando 80 dos dois lados, você vai descobrir que o complemento de 80 vale 10. Porque 80 mais 10 vai dar 90. Pegaram aí a ideia de como é que faz o complemento? Então eu vou pedir para vocês fazerem agora o complemento do 55.
Mesmo esqueminha. Vou dar aí 1 minuto para vocês fazer a continha, pode ser? Vou contar a partir de agora. Isso, a Laura já mandou ali. Vou dar mais uns segundinhos aí para quem quiser fazer a conta, ver se chegou no resultado. Gabriel já mandou, a Laura mandou. Marina conseguiu fazer? Beleza. Tranquilo. Vocês entenderam aí a manha. Para reforçar, então, vocês têm que lembrar que isso é muito comum confundir. Às vezes ele fala o complemento e tu confunde com suplemento. Lembrem disso. Complemento é 90, suplemento 180 e o replemento é 360. E aí, para isso, para a gente reforçar o que eu expliquei para vocês, vamos de exercício número 2. Eu quero que vocês lembrem o seguinte. Lembra dos ângulos opostos pelo vértice que eu disse que valem a mesma coisa? Como é que vamos resolver aqui um negócio? Se aqui eu vou fazer em vermelhinho é o nosso vértice, imagina que aqui é o nosso vértice. Significa que esse ângulozinho aqui é igual a esse ângulo. Então, qual que é a solução aqui para o problema? É dizer que o 6x mais 4 é igual a 2x mais 100. E agora é resolver a continha. Passar menos 2x para cá, vai ficar 4x. E passar o 4 para cá, vai ficar 96 graus. Falei passar, mas vocês são espertos, vocês sabem que eu subtraí dos dois lados, aquele lance da balança. E agora dividindo por 4, 96 dividido por 4, isso vai dar 24 graus. Aí a pessoa emocionada já chega, vai correndo, gabarito, calma, você achou o x. Ele está te perguntando o y. Então qual que é o lance aqui? O lance é, tá vendo essa reta aqui? Vocês concordam comigo que eu tenho um ângulo raso aqui? Se eu pegar esse ângulo aqui, 6x mais 4, com y, tem que dar 180? Será que isso fica isso? Beleza. Se eu somar, então, 6x mais 4 mais y, tem que dar 180 graus? Vamos substituir o x, que é 6 vezes o 24, mais 4 graus, igual a 100... Opa, faltou o y, né? E aí agora é fazer a continha, fazer no cantinho aqui do... Eu vou fazer porque agora até eu fiquei com um pouco de dúvida aqui, 24 vezes 6. Vou fazer aqui rapidinho. Aqui vai 4. Sobra 2 em cima. Aqui 6 vezes 4, 24. 6 vezes 2, 12. Com 2, 14. Então isso aqui vai dar 144. Mais 4, que dá 148. Mais y igual a 180 graus. Então o y ele vale 180 menos 148, que dá 32 graus. Que é o gabarito letra B. E aí eu quero chamar muito a atenção de vocês para o seguinte. Algo que é muito comum, vou falar que eu já errei questão e dói, tá? Dói muito quando tu erra essa questão. Acho que muitos de vocês já erraram. Que tu acha o valor do x e a gente se emociona, né? Pô, tá fazendo uma questão de matemática difícil, pá, vestibular da federal. Achou o valor do x, correu pro gabarito. Aí tu sai todo feliz da prova, né? Pô, acertei uma questão lá de ângulos.
Aí tu olha o gabarito 32 e ele fica pensando, bah, alguma coisa tá errada. E realmente, é muito comum, rapaziada, é muito comum. Tomem cuidado, olha o que a questão está pedindo, pelo amor de Deus. Tomem, é uma dica para vocês, não só para matemática, para física, química. Se ele está pedindo a medida do y, presta atenção para não marcar o valor errado. Tem que marcar o 32. Tranquilaço, gente? Pegou essa questão aí? O que vocês acharam dela? Deu de entender? Beleza. Adianto para vocês que é carinha de federal colocar um item desse daqui e só colocar a medida de y na figura é, por exemplo, 32. E daí tu vai ter que marcar verdadeiro ou falso. É bem a cara da UFSC. Aliás, essa é uma aula que é mais a cara da UFSC do que do Enem. Tranquilo. Vamos aí para o exercício 3. Um exercício de geometria que não tem uma figura pra gente. Olha que desgraça. Mas que vai sair bonitinho. Vou mostrar para vocês como é que fica. Lembra que a gente trabalhou com complemento? Então, vamos lá. A questão da PUC. O dobro do complemento de um ângulo é igual à quinta parte do suplemento desse ângulo. Questão difícil. Daí ele pergunta qual que é a medida do ângulo. Bem, vamos supor que eu tenho um ângulo x. E eu quero saber o complemento, que eu vou chamar de y. Então, ângulo x, o complemento vai ser o y. E x mais y é igual a 90. Logo, o meu complemento ele vale 90 menos x. Esse é o valor do meu complemento. E agora eu vou fazer em outra cor aqui, fazer em, sei lá, verde. Eu tenho o mesmo ângulo x, é o que faltou o acento ali, né? O ângulo x, só que agora eu vou chamar suplemento, sei lá, de z. Suplemento z. E o suplemento? O que é o suplemento? São dois ângulos que a soma vai dar quanto? Me falem aí, pessoal, quem estava antenadinho aí. Quanto que dá a soma dos ângulos suplementares? É 90, é 180, é 360? Boa, Gabriel, 180. Sempre toma cuidado, porque, nossa, dá uma dor, cara, tu fazer a questão direitinho, só que trocar complemento e suplemento. Logo, o meu z, ele vai ser 180 graus menos x. Vamos deixar aqui em stand-by essas informações e vamos fazer agora a conta. Ele diz que o dobro do complemento, então é o dobro do y, duas vezes o y, é igual à quinta parte, ou seja, tu pegar uma coisa e dividir por 5, a quinta parte do suplemento, que o suplemento chamamos de z. E daí você pensa, né? A desgraça está feita. Tem y, tem z, só que você já foi antenado, aluno esperto, e sabe que o complemento é 90 menos x e o suplemento é 180 menos x. Então vamos substituir aqui os valores. Vai dar duas vezes 90 menos x é igual a 180 menos x dividido por 5. Até aí, tranquilinho? Agora a gente só vai fazer conta, mas a parte mais difícil da questão foi essa, que é calcular o complemento e o suplemento. Como é que ficou para vocês até agora? Tranquilo? Mesmo? Então vamos seguindo. Qualquer coisa vocês chamam. Eu posso, por exemplo, multiplicar por 5 dos dois lados. Multiplicar aqui por 5 dos dois lados. Para cancelar o 5 com o 5. E vai sobrar 10
vezes 90 menos x é igual a 180 menos x. Fazendo a distributiva, vai ficar 10 vezes 90, 900 graus, menos 10x, igual a 180 menos x. Eu vou somar, fazendo vermelhinho de novo, 10x dos dois lados. Opa. 10x dos dois lados. E vai ficar, ó, vai cancelar o 10x com menos 10x. E eu também vou, agora eu vou fazer em verde aqui, vou tirar, 8. Vou tirar 180 dos dois lados. Cara, agora que eu me toquei, se alguém é daltônico, perdão, porque verde com vermelho pra matar o cara, né? Opa, 180 aqui vai cancelar com esse 180. E vai resultar em 9x desse lado, ó, 10 menos x, 9x, igual, e do outro lado vai ficar 900 menos 180, que vai dar 720. Confere aí, produção. 720, isso mesmo. Dividindo por 9, passando 9 dividindo, isso vai dar 720 dividido por 9, que é igual a 80 graus. Então, descobrimos x vale 80 graus. A medida do ângulo, a gente chamou o ângulo de x, então, de fato, 80 graus é o valor que a gente marca no gabarito. Gabarito letra A, A de amor, A de Araranguá. Pegaram essa questão aí? Como é que ficou? De bossa? Agora tudo faz sentido. Cara, é a melhor coisa escutar isso, mano. Porque realmente é uma matéria chatinha. E que bom que vocês estão pegando, tô sentindo aí. Mas não fiquem, mais uma vez, não fiquem envergonhados se alguém não tá pegando alguma etapa. Porque ou coisinha que eu errava no ensino médio era ângulos. Era um negocinho que eu errava bastante. Para finalizar, eu vou apresentar aqui para vocês. Não é um. Como eu posso explicar? É um caso de questão, um tipo de questão que cai muito. Vai colocar duas retas paralelas, ou seja, agora fugiu a definição de paralelo, que vergonha. Mas paralelas, que elas estão aqui, ó, na mesma inclinação. E uma transversal, que vai cortar aqui, ó, as duas. E vocês vão perceber que os ângulos aqui são opostos pelo vértice, então são iguais. E como elas são paralelas, esses ângulos aqui também vão ser iguais. E, portanto, os amarelinhos também vão ser iguais. Isso a gente fala, tem uma frase que o meu professor no terceirão falava, que era como se fosse um mantra da matemática que ele criou, que é o seguinte: duas paralelas e a transversal, grande com grande, pequeno com pequeno, é tudo igual. Gravem aí, repetir de novo para vocês, porque é mantra, tem que repetir, é um negócio chato, mas para vocês lembrar, porque de tudo que eu passei hoje, acho que o que mais cai, pelo menos pensando em UFS, que é esse exercício com duas paralelas e uma transversal. Então aqui, ó, duas paralelas e a transversal, grande com grande, pequeno com pequeno, é tudo igual. Tranquilinho aí para vocês essa teoria que eu passei? Vamos pular para a questão? Posso pular para a questão? Já vou pular. Se vocês sentirem dúvida, dá um grito. Porque a gente está com 5 minutos, então tem que correr. Tranquilaço. Questão da FUVEST, para vocês verem como é cair em vestibulares pesados.
FUVEST é o vestibular da USP, maior universidade aí do Brasil, que diz o seguinte: na figura, as retas são paralelas. O ângulo 1 mede 45 e o ângulo 2 mede 55. A medida em graus do ângulo 3 é... Então aqui, ele deu ângulo 3, ângulo 2, ângulo 1. O que eu vou sugerir para essa questão? Vamos traçar aqui uma paralela, porque daí vocês percebem que se eu prolongar essa pretinha aqui, ó, é como se fosse a nossa transversal. Se eu prolongar essa outra aqui também, é como se fosse a nossa outra transversal. Beleza. Opa, acho que eu fiz cagada aqui, só um pouquinho. Calma, só um pouquinho. Esquece esse prolongamento que eu ia confundir mais vocês ainda. Ele disse que o ângulo 1 vale 45. Então, se esse ângulo aqui vale 45, como a gente viu aqui no slide, se esse ângulo aqui, por exemplo, vale 45, esse aqui também vale 45. Então, esse pequenininho aqui, ó, vale 45. Essa parte que eu vou pintar, sei lá, em laranja. Isso aqui vale 45. E aqui também vale 45. E o ângulo 2 mede 55. Só que se aqui já tem 45, quanto que vai sobrar aqui? 10. Para fechar os 55. Se aqui está valendo 10, aqui no ângulo 3... Gente, cara, essa questão está com algum erro. Não está fazendo sentido isso daqui. Foi mal, rapaziada. Só um pouquinho. O ângulo 1 mede 45. Caralho. Eu vou só catar essa questão rapidinho para ver se o gráfico está certo, porque não está fazendo sentido isso daqui. Eu fui pegar a imagem e não rolou. Se eu acho alguma imagem aqui. Ah! Pessoal, tem um errinho aqui. Esse 2 é para estar aqui embaixo e o 3 é para estar aqui em cima. Então aqui onde tem o 2, perdão, tá? Eu peguei uma imagem que não estava muito boa. Aqui onde está esse 2, ele na verdade é o ângulo 3. E aqui onde está o 3 é o ângulo 2. Então aqui vale 55 graus. E se aqui vale 55, aqui também vale 55. Logo, o ângulo 3 vai ser a soma do 45 com 55, que vai dar 100 graus. Eu peço desculpas para vocês, tá? Eu peguei um gráfico, uma figura que não estava boa. O gabarito seria a letra E. Eu vou resolver essa questão de novo, porque eu acabei resolvendo corrido. Não ficou legal, a figura não favoreceu. Peço desculpa aí para vocês. Vou resolver de novo depois. E boa noite aí, pessoal. Foi um prazer dar uma aula para vocês. Deixa eu só finalizar com o nosso clássico dancinha aí do Trump. Tá tranquilo, tá favorável. Eu vou postar ainda essa semana já o próximo guia de estudos. A partir da semana que vem, vamos falar de triângulos. E eu vou resolver essa questão de novo, porque eu não gostei da figura. Achei que a figura estava muito poluída, não estava trocado ali o 2 com 3. Senão a conta ia dar ângulo negativo, não ia fazer sentido. Bem, valeu família, desculpa de novo. Seguimos, boa semana aí para vocês. Espero que tenham entendido ao máximo. Eu vou deixar aqui, eu vou colocar o meu WhatsApp no grupo não,
841. Isso. Coloquei aí, porque muitos de vocês, eu sei que gostam de resolver questões aí, tanto das que eu vou colocar do guia de estudos, quanto às vezes de vestibular e tal, ou tá no colégio, tá tendo questão. Pode mandar a questão no meu WhatsApp de vez em quando aí, se tiver com dúvida, que eu respondo e tal, porque eu sei que às vezes esperar até eu resolver, às vezes tá com dúvida só em uma coisinha na teoria, pode mandar, pode chamar. Pelo menos eu faço assim aqui no Einstein Floripa, que é outro cursinho que eu tô como monitor. O pessoal tem mandado dúvida direto. Então é isso, para não comer mais ainda o tempo de vocês. Boa noite. Foi um prazer enorme, inenarrável dar essa monitoria aí para vocês. Boa noite. Tamo junto, família. É os guri, é as guria.